Nós vamos fazer contato com Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu, tudo bem? Oi, Rodrigo, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, todas, todos que acompanham aqui o Jornal Brasil Atual. A gente vai repercutir agora o que está acontecendo na área política em alguns países da América Latina. Está acontecendo muita coisa aí no Peru, na Colômbia, no Chile, e a gente convidou aqui um analista para a gente bater um papo sobre o que está acontecendo nesses países. É o André Kaiser, ele é professor doutor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Olá, André, bom dia, prazer em ter você conosco novamente aqui no jornal. Bom dia, Marilu. O prazer é meu de poder voltar a conversar com você e com os ouvintes da Rádio Brasil Atual e da TVT. Bom, então vamos lá, André. Vamos começar aqui pelo Chile, né? O presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, de 36 anos, do Partido Convergência Social, tomou posse na última sexta-feira. Ele que foi deputado durante 2 mandatos, ficou conhecido aí nos protestos de 2011, que pediam a educação gratuita, apoiou também as manifestações de 2019. O primeiro discurso como presidente foi marcado por referências à figura histórica de Salvador Allende, ex-presidente do país, que foi morto durante o golpe militar em 73. Na fala ao povo chileno, Boric também relembrou a violência do golpe. Ele disse: esses muros testemunharam o horror de um passado de violência e opressão que não esquecemos e não esqueceremos. De onde falamos hoje, os foguetes entraram ontem e isso nunca poderá se repetir em nossa história. Bom, André, qual é a influência que o governo de Boric deve exercer aí para o fortalecimento da esquerda na América Latina? Bom, certamente é um governo que começa com muita expectativa positiva, tanto dentro do Chile como também, evidentemente, fora dele, né, pelo que ele representa em relação à renovação da esquerda chilena e latino-americana, com a entrada em cena de protagonistas, como você lembrou, dos protestos estudantis de 2011, né, não apenas o próprio presidente, mas também o círculo de ministros mais próximos, como a médica Isquia Siches, né, Camila Vallejo, né, a ex-deputada comunista, que é porta-voz do governo, Jorge Jackson, companheiro de Boric na Frente Ampla, que também ocupa um ministério-chave de articulação com o Congresso. Enfim, se trata de uma geração de líderes estudantis que agora chega ao governo, né? Então, há uma expectativa de um governo feminista, com, inclusive, maioria de ministras mulheres, de um governo ambientalista, né, e um governo que leve adiante, né, enfim, um processo de transformações mais profundas nos marcos de uma nova Constituição, ainda em processo de elaboração, é bom lembrar. Então, por tudo isso, né, é um governo que representa uma expectativa bastante grande, né, de um aprofundamento, de uma radicalização da democracia e de uma renovação da esquerda, né, incluindo novos e também alguns antigos atores, né. Me refiro, nesse caso em particular, ao Partido Comunista, que é um partido bastante antigo no Chile, mais de 100 anos, e integra a aliança de governo justamente com partidos novos, ou até relativamente novos, como são os que compõem a Frente Ampla. Agora, André, a grande expectativa também para a realização de reformas nos sistemas previdenciário, tributário, nos setores de saúde e educação. Esse é um grande desafio para o Boric, né? Aí começam os problemas, né? Quer dizer, nos protestos de 2019, nos de 2011, o Chile vive um ciclo de protestos que começa pelo menos em 2006, com os protestos dos secundaristas pedindo educação gratuita, passa por 2011 com os estudantes universitários pedindo educação gratuita, passa por 2017 o movimento feminista, né, com a primeira, enfim, as grandes manifestações massivas do 8 de março, e culmina em 19, os protestos mapuches durante todo esse período, 17, 18, culminando com as grandes manifestações, o chamado estallido social ou revolta social de 2019, que, entre outras coisas, exigiam justamente saúde e educação gratuitas, reversão da privatização da água, reversão da privatização do sistema previdenciário, né,
sistema tributário mais justo, entre outros. E o governo é comprometido com essas transformações, mas sabe que terá que negociar, porque o parlamento é praticamente dividido meio a meio. O Senado é praticamente meio a meio, e no Congresso, a esquerda, em sentido bastante amplo, incluindo os setores da antiga concertação como o PS, tem uma maioria muito estreita. Portanto, será necessário negociar. É claro que na Constituinte a esquerda tem, até porque a direita em grande se absteve do processo, tem uma maioria de 2/3, o que lhe está permitindo, né, aprovar artigos mais transformadores para a nova carta. Agora, esta carta terá que ir a plebiscito, né? É um plebiscito de saída no meio do ano, e a expectativa da direita é de conseguir derrotar essa proposta de Constituição no plebiscito. Então, é bom lembrar que José Antônio Castro, candidato da extrema-direita, teve 44%, quase 45% dos votos, né? Então, não será fácil a vida do governo para aprovar estas transformações tão ansiadas pela maioria social que se formou em 19 e que elegeu Boric no final do ano passado. Agora, a gente tem aí ventos soprando melhores, né, para os indígenas chilenos, né? Ele foi incisivo, o Boric, né, defendendo aí os direitos dos povos indígenas, e disse que vai retirar as forças armadas dos territórios, né? Ele diz que não é o conflito Mapuche, é o conflito entre Estado chileno e um povo que tem o direito de existir, e aí a solução não é e não será a violência. Também, nesse momento, é um momento histórico para os povos indígenas chilenos, né, André? Sem dúvida, Marilu, esse é um conflito antigo, no limite, que data da própria invasão europeia, conquista das Américas e do Chile. O povo Mapuche resistiu durante muito tempo, a rigor, a chamada Araucânia, enfim, o sul do Chile, só foi efetivamente controlado pelo Estado chileno já em pleno século XIX, no pós-independência, né? Desde então, podemos dizer que é um território em litígio, né? Mesmo no governo da Unidade Popular de Salvador Allende, nos anos 70, as relações não necessariamente foram muito boas. A esquerda incorporou essa como uma pauta mais central, mais recentemente, diria eu, até pelo próprio protagonismo dos Mapuche no último ciclo de protestos, como eu mencionei, né? E a demanda principal deles é justamente a desmilitarização desses territórios, que estão militarizados praticamente durante todo o governo Pinheira, e com um saldo importante de mortes de lideranças indígenas. Os conflitos ali giram em torno, por exemplo, da resistência dos indígenas à privatização das suas terras por companhias de mineração, né? A questão do acesso à água, aos recursos naturais de maneira mais geral, e ao seu direito de autogestionar, em alguma medida, seus territórios ancestrais. Algo que lembra conflitos que ocorrem em outros países, inclusive no próprio Brasil, se formos pensar, por exemplo, no projeto, infelizmente, recém-aprovado pela Câmara, né, ainda em tramitação no Senado, que permite mineração em terras indígenas. São conflitos que têm a ver com o continuado processo de expansão da fronteira colonial ou neocolonial na América Latina e expoliação dos recursos naturais e dos povos originários. Muito bem, falando em Brasil, André, a gente já vai tocar no assunto aqui do presidente Bolsonaro, né? Enfim, é indagado, né, sobre relações Brasil-Chile. Boric falou que é evidente, né, que pensamos totalmente diferente do presidente Bolsonaro em matéria de consciência climática e direitos humanos. Ele destacou, porém, que o povo brasileiro o escolheu, por isso tem que respeitar. Agora, ele torce para a vitória de Lula nas eleições, né? A gente sabe que a ex-presidenta Dilma Rousseff esteve lá, compareceu, o Bolsonaro não foi, mandou o vice-presidente, que também, inclusive, foi vaiado. Enfim, como é que você vê também essa expectativa, né, para as nossas eleições, caso Lula venha a ser eleito, da relação com o Chile, enfim, fortalece cada vez mais o bloco de esquerda na América Latina, fortaleceria, né, caso Lula ganhe as próximas eleições? Não, claro que sim, ou seja, bom, vamos lá, né? Bolsonaro foi o último presidente da região a felicitar, ou melhor, a reconhecer a vitória do Boric, né? Que ele se referiu como o tal
do Boric, né, entre aspas. Em janeiro disse em alto e bom som que não iria à posse, assim como fez com a posse de Xiomara Castro em Honduras, né? Neste caso foi o Mourão, em grande medida a título próprio, como já havia feito no caso da posse de Fernandes na Argentina em 2019, né? Mais um motivo para estocadas, inclusive, de Bolsonaro no seu vice, pelo qual ele, enfim, não esconde seu desapreço, mas Mourão acabou, evidentemente, sendo vaiado, né, em Santiago, fora Bolsonaro, etc., enquanto a ex-presidenta Dilma Rousseff foi bem recebida pelo próprio Boric. Então, há uma demarcação de parte a parte, né, que mostra o abismo que havia. Aliás, Bolsonaro e Cast, né, o candidato que foi derrotado por Boric, né, no segundo turno, não escondiam a sua proximidade, a sua admiração recíproca, ainda que Cast teve que escondê-la um pouco no segundo turno, porque a esta altura Bolsonaro é um queima-filme, né, nas eleições de toda a região, né? O apoio de Bolsonaro ultimamente não ajuda muito as pessoas, né? Se achavam que podia ajudar em 2018 ou 2019, não é mais o caso. Agora, se o ex-presidente Lula, de fato, ganhar as eleições, no final do ano, que as pesquisas apontam que é provável, mas eu gostaria de enfatizar para os ouvintes, não é nada certo, Bolsonaro ainda é um candidato competitivo, tem cerca de 1/3 dos votos. Se Lula ganhar, certamente fortalece o bloco de esquerda na região, né? Teríamos aí um cenário onde as principais economias, o Brasil é a principal economia, o maior país da região, teriam governos de esquerda ou centro-esquerda mais ou menos alinhados, um cenário até mais favorável, em tese, do que o da década progressista anterior, ainda que mais desfavorável em outros aspectos, como o econômico ou a grande geopolítica internacional, muito mais conflagradas agora. Isso, claro, abre perspectivas de aprofundamento da integração regional, que é o que todos desejamos. Muito bem, falando em integração regional, a gente viu que a esquerda, né, fez eleição histórica, enfim, um momento histórico nas eleições primárias e legislativas na Colômbia, no último domingo, confirmando aí o favoritismo para as eleições presidenciais marcadas para o dia 29 de maio. O ex-guerrilheiro, senador e agora oficialmente candidato à presidência pela Aliança Pacto Histórico, Gustavo Petro, que obteve quase 4,5 milhões de votos nas primárias do seu campo, né? O Petro consolidou-se como favorito aí na corrida pela sucessão do presidente Ivan Duque. Se vencer as eleições em maio, Petro será o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia. Eu queria que você falasse sobre esse resultado, né? Importante resultado na Colômbia, né, André? Sem dúvida, Marilu. As eleições que ocorreram no último domingo 13 foram eleições legislativas, né, para a Câmara e Senado, e também primárias, né, internas às coalizões, às principais coalizões. Então, tivemos um cenário em que a esquerda, pela primeira vez, se tornou primeira ou segunda força do Senado e da Câmara dos Deputados. 16 senadores, né, empatada aí com 16 senadores do Partido Conservador e 15 do Partido Liberal, e foi a mais votada na Câmara também, embora por conta do sistema de conversão de votos em cadeiras na Câmara tenha ficado um pouco aquém do Partido Liberal, foi com 32, e o Pacto Histórico, né, a coalizão de Petro, com 25. Em todo caso, são, enfatizo, resultados inéditos para as esquerdas colombianas na história do país. No caso das primárias, como você bem disse, o Petro teve mais de 80% dos votos dentro da sua coalizão, o Pacto Histórico, mas que também foi a coalizão que teve mais votos, né? Você falou 4,5 milhões contra 2,200, mais ou menos, da coalizão de direita, Equipo por Colômbia, que elegeu também o seu candidato, Federico Gutiérrez, e bem mais do que os 800 mil ou 700 mil da coalizão de centro, a chamada Centro Esperança, com seu candidato Sérgio Fajardo. Fajardo que obteve só 33% do total, enquanto Gutiérrez teve 54%. Então, Petro não apenas é mais forte dentro da sua coalizão, como a sua coalizão é a mais forte das três, né? Agora, isso significa que ele vencerá em maio? Não necessariamente, né? Porque essas são eleições primárias, né? Haverá outros candidatos que não pertencem a nenhuma das três, né? Mas esses são certamente os três principais candidatos, e o que se avizinham são dois cenários. Uma possível, embora
provavelmente não a mais provável, vitória de Petro no primeiro turno, no dia 29 de maio. Outro seria um segundo turno em junho, entre Petro e provavelmente Federico Gutiérrez, ao que tudo indica, está bem mais forte do que Sergio Fajardo, né? Então seria um segundo turno polarizado entre esquerda e direita. Agora, de fato, nunca um candidato da esquerda chegou tão longe na Colômbia, né? É bom lembrar que o candidato, digamos, não necessariamente de esquerda, mas mais progressista, popular, que mais chegou perto de ser presidente, foi Jorge Eliezer Gaitán, em 1948, que foi assassinado, pura e simplesmente, assim como muitos dos seus apoiadores na época, foram massacrados. As origens mais remotas, inclusive, das Farc, em parte datam deste episódio. E outras tentativas, como o M19, partido ao qual Petro pertenceu, que na verdade era um grupo de guerrilha do qual ele fazia parte, e que tentou a via legal entre o final dos anos 80 e início dos 90, ou a União Patriótica, que também foi um partido que teve origem em ex-combatentes das Farc, ambos foram massacrados. Estamos falando de mortes às dezenas, centenas ou mesmo milhares, né, de candidatos e militantes. Então, a esquerda nunca teve a possibilidade, é bom que se diga, de disputar a sério uma eleição na Colômbia, mas Petro tem conseguido reunir forças políticas bastante díspares. Já em 18, contra Ivan Duque, teve um desempenho histórico, chegou ao segundo turno, teve uma votação muito expressiva, e agora, depois dos protestos de 2021, né, vem com muita força e pode ganhar esta eleição. Exato. Agora, a dúvida é em relação à escolha do vice, não é isso? Não se sabe se vai ser dentro da própria coalizão, se vai buscar um nome de centro. Qual que é a tua expectativa? Pois é, essa é uma questão delicada. Por um lado, a segunda colocada na coalizão, que teve um bom desempenho, a ambientalista Francia Marques, seria um nome muito identificado com os protestos do ano passado, com os movimentos sociais, né? Por outro lado, o Partido Liberal, que é um dos partidos conservadores, um dos mais tradicionais da história colombiana, existe desde o século XIX, né? Quem leu os romances do Garcia Marques sabe disso, né? As guerras civis entre liberais, conservadores, etc. É um partido que está em disputa, cujo apoio está em disputa, né? Não tem um candidato forte para a presidência, mas, como eu acabei de mostrar, tem muita força legislativa ainda. Então, Petro poderia querer um nome mais de centro até para aplacar as resistências a seu nome, e a direita vai tentar associar todo o custo com o Maduro, com a Venezuela, com Cuba, até, sei lá, nessa altura com Putin, sei lá com quem, né? Então, né, seria uma outra aposta. É preciso fazer a conta, né? Isso certamente está fazendo, né? Sobre o que é mais importante, né? Garantir o apoio da base da coalizão, né, muito identificada com os protestos, ou tentar um apelo mais ao centro. Agora, vamos falar do Peru, só para a gente fechar aqui. André, o Congresso do Peru aprovou por 76 votos a 41 a abertura nesta segunda-feira de um processo que pode levar a um impeachment contra o presidente Pedro Castilho de esquerda, um professor rural de 52 anos, que assumiu a presidência do Peru em 28 de julho de 2021 para um mandato de 5 anos. Ele derrotou a candidata de direita Keiko Fujimori, por uma diferença inferior a meio ponto percentual. Agora, desde então, ele vem sofrendo com essa oposição que tem maioria no legislativo, né, André? Sim, Marilu. Bom, o Peru, a rigor, vive uma crise política quase interminável há 5 anos, né? Onde o Congresso, é bom dizer que o Peru tem uma constituição semipresidencialista, né, meio parlamentarista em alguns aspectos. O Congresso tem um poder muito grande e a destituição do presidente é relativamente fácil, né? E desde a eleição anterior de Pedro Pablo Kuczynski, também por uma margem muito estreita contra Keiko Fujimori, como Castilho, né? O presidente não tem maioria congressual minimamente sólida e a oposição tem se valido do seu poder destituinte. Então, Pedro Pablo Kuczynski teve que renunciar para não sofrer impeachment em 18. Depois, seu vice Martim Vizcarra, foi afastado no final de 2020. Né? Houve 3 presidentes em uma semana, né? Assumiu o parlamentar Manuel Merino, houve protestos massivos,
Ele teve que renunciar em 5 dias, assumiu Francisco Sagasti, que levou o governo até o final. Então, nós estamos falando aí já de 3 processos de impeachment, pelo menos nos últimos 5 anos, sendo que, no caso de Castilho, houve uma tentativa infrutífera da oposição de abrir um processo de impeachment em novembro, sendo que ele tomou posse no final de julho, e agora conseguem abrir. Eles ainda precisam de 13 deputados, quer dizer, ou 11 deputados, eles têm 76 que votaram a favor. Para, de fato, afastá-lo, precisariam de 87. Então, estão próximos, mas ainda não chegaram nesse limite. Castilho deve falar hoje ao Congresso e apresentar sua defesa até dia 28 de março, quando deve ser votado. Então, é um processo também muito rápido, no Peru. Então, digamos, isso em parte é reflexo dessa crise institucional mais antiga, mas também do fato de que Castilho não conseguiu formar maioria no Congresso, um Congresso muito fragmentado, e também, de certa maneira, uma liderança, em medida improvisada, que ganhou por uma margem estreita, e que tem muita dificuldade, ele teve já mais de um gabinete rejeitado, vários primeiros ministros que renunciaram, A direita tem tentado atacar o governo e, na verdade, derrubá-lo desde o primeiro dia, com a presidenta do Congresso, a Maria Carmen Alva, conspirando quase abertamente o tempo todo com o fujimorismo. Então, a vida de Castilho é muito difícil. Eu sou cético em relação a que este governo possa chegar ao final, e todas as concessões que ele fez à centro-direita para tentar governar, até agora, não deram resultado. Eu não sei que estratégia ele terá para conseguir manter-se no cargo desta vez. Tá certo, André. A gente agradece aqui a sua participação, toda a sua análise. Foi um prazer conversar contigo e até uma próxima, André. Eu que agradeço, Marilu. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Falamos aqui com André Kaiser, professor doutor do Departamento de Ciência Política da Unicamp. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.